Olá, seguidores! Muitas vezes o sucesso anda alinhado com o desconhecido, algo que se torna obscuro diante do conhecimento humano. Até que ponto podemos considerar um reconhecimento pessoal como algo saudável? Até aonde podemos ir com as nossas ambições? Quando é criada uma seita, por exemplo, qual o propósito dessa ideia? Agradecimento? Pouco provável. Gratidão é algo que geralmente devemos ao bem e não ao mal. Impacto? Provavelmente sim, pois somente um pacto com forças do desconhecido nos faz entender que tudo que conseguimos tem um preço. E quem pagou esse preço com a vida foi a sinhazinha do boi garantido, também conhecida como Dídia Cardoso. Seguidores, eu sei que eu tô meio mulambo aqui, com a barba por fazer e tal, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Não é por nada, eu sempre gosto de ficar bem apresentável nos meus vídeos, faço a barba, tudo direitinho, tá? Mas como tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região onde eu tô, eu não me animei, tá? Então assim, ó, prometo para vocês que no próximo vídeo vou fazer o possível para estar com a barba feita, tá? Mas hoje, infelizmente, não deu. Então, depois desse recado, nós vamos ao caso, tá bom? Seguidores, primeiro eu quero salientar para vocês que esse caso é recente, que todo ele foi ocorrido no final de maio desse ano de 2024. O nome completo da personagem da nossa história de hoje é Dilemar Cardoso Carlos da Silva, conhecida popularmente como Dídia Cardoso. Ela perdeu a vida no dia 28 de maio de 2024 em Manaus, na capital do Amazonas. Era uma pessoa muito conhecida e emblemática do Festival Folclórico de Paratins, especialmente conhecida por seu papel como a sinhazinha do boi garantido. Vamos começar a entender então, seguidores, o que significa a sinhazinha do boi garantido no folclore do Amazonas. Sinhazinha significa filha do dono da fazenda, que representa a história branca dentro do alto do boi no Festival Folclórico de Paratins. Guardadas as devidas proporções, é como se fosse a rainha da bateria de uma escola de samba que apresenta a bateria da sua escola ao grande público. Considerações e significados dados, vamos agora adiante no caso de hoje. Mas quem era Dídia Cardoso, afinal? Ela era nascida em 3 de fevereiro de 1992, na cidade de Paratins, uma cidade do Amazonas que tem o folclore enraizado em suas entranhas. Dídia, desde muito jovem, demonstrou a sua paixão vibrante pelo boi-bumbá. Ela era herdeira natural de sua família nessa cultura folclórica, que passava de geração em geração, e todos da família de Dídia Cardoso eram naturais da ilha de Paratins. Numa entrevista recente, antes de sua morte, Dídia contou que foi Isabelle Nogueira, a participante do BBB 24, a cunhamporanga do garantido, sua maior incentivadora em participar do concurso para ser a sinhazinha do boi. Após ter vencido o concurso, Dídia defendeu o item número 7, posição de sinhá, entre os pontos que são avaliados no Festival de Paratins na apresentação de cada boi.
por quase 5 anos, de 2016 a 2020, quando deixou o cargo após a troca de diretoria do Boi Garantido. Mas afinal de contas, o que significa Cunhã-Poranga? Como navegante criminal também é cultura, eu vou explicar para vocês. É uma moça bonita, guerreira e guardiã que expressa sua força através da beleza. É uma personagem forte que atua dentro de vários atos cênicos, representando a força feminina em rituais indígenas, em lendas, dentro do contexto da cultura amazônica. E Sinhazinha, o que significa? Pois bem, seguidores, eu vou explicar. Durante a apresentação no Bumbódromo, a Sinhazinha representa a delicadeza e a beleza da mulher amazônica. Edídia incorporou esse papel com graça e autenticidade. Suas apresentações eram aguardadas com grandes expectativas. E ela rapidamente se tornou uma das favoritas do público. E ela se aposentou. E depois de se aposentar das suas apresentações da arena, Dídia começou a trabalhar como empresária. Ela se tornou sócia numa rede de salões de beleza em Manaus e Paratins. Dídia também utilizava suas redes sociais para compartilhar fotos do trabalho como empreendedora e influenciadora de fitness. Em 2021, Dídia participou do Peladão a Bordo, um reality show produzido em Manaus e exibido pela TV A Crítica, no qual foi campeã, se tornando a rainha do peladão daquele ano. O fato, seguidores, é que a empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido estava enfrentando uma batalha contra a depressão. No aniversário dela de 32 anos, no dia 3 de fevereiro, ela publicou nas redes sociais um vídeo em que comemorava a data com os amigos e familiares. E nesse vídeo ela declarou o seguinte: só tenho a agradecer, principalmente por ter passado e superado esses meses doente. Em breve, quando me se sentir confortável, eu conto meu testemunho de como me recuperei e quis viver novamente. Em outra publicação que Dídia fez em suas redes sociais, 3 dias após o seu aniversário, ela falou com mais clareza dos problemas de saúde, de depressão que ela estava enfrentando há 8 meses por diferentes fatores. E por conta disso, ela havia emagrecido 15 quilos durante esse período. Mas ainda assim, ela acreditava que já estava se recuperando, quando declarou o seguinte: só tenho que agradecer vocês pelas mensagens positivas. Tá me ajudando muito a melhorar. Quem não sabe, ia fazer 8 meses que eu estava com depressão por diversos fatos. Adoeci e emagreci mais de 15 quilos. Mas já voltei, estou muito bem. Obrigada de todo o coração a todos que estão me ajudando com cada mensagem linda. Recapitulando, Dídia Cardoso tinha 32 anos. Entre 2016 e 2020, ela encantou os torcedores do Garantido ao representar a Sinhazinha da Fazenda, personagem da filha do dono da fazenda, que representa a história branca dentro do Alto do Boi no Festival Folclórico de Paratins. Depois de algum tempo, ela se aposentou como Sinhazinha e passou a trabalhar ao lado da família no comando de uma rede de salão de beleza no Amazonas. Nas redes sociais, o estabelecimento informou que todas as lojas estariam fechadas na terça-feira, dia 28 de maio de 2024. Mas por que as lojas de Dídia Cardoso não abriram nessa data? O que foi que aconteceu? Isso, seguidores, eu vou contar para vocês a partir de agora. O que acontece, seguidores, é que uma fonte próxima da família, que não quis se identificar, relatou que os parentes de Dídia estavam tentando fazer contato com ela por telefone, mas sem sucesso. E dessa forma, eles resolveram ir ao encontro dela, uma vez que ela não morava com sua família, e sim sozinha. E aí, ao entrarem no imóvel, por volta das 6 horas da tarde, encontraram o corpo de Dídia
sobre a cama. Dessa forma, o corpo foi levado para o IML, onde seria feita uma necrópsia. Amigos e familiares prestaram homenagens na internet. Numa rede social, o Boi Garantido manifestou seu luto. Uma publicação do Boi Bumbá disse o seguinte: Querida Sinhazinha da Fazenda, Dídia Cardoso, que Deus te receba em seus campos floridos, para o seu descansar. E as últimas homenagens a Dídia Cardoso, a Sinhazinha do Boi Garantido, foram prestadas por seus familiares, amigos e pelo Boi Bumbá Garantido também, durante o velório dela, na quarta-feira, dia 29 de maio. O Boi Bumbá Garantido foi conduzido por Batista Silva, um organizador do Boi Bumbá Garantido, acredito eu. Ele chegou ao local do velório e prestou a sua homenagem a Dídia. No ato, ele representou o carinho que a Sinhazinha costuma fazer no boi durante as apresentações no Festival Folclórico de Paratins. E desta forma, ele acabou se emocionando com a despedida. Agora, seguidores, eu vou apresentar a vocês a mãe e o irmão da Dídia, que são dois personagens importantes nessa história. A mãe se chama Cleusimar e o irmão Ademar Cardoso. E ambos passaram a ser investigados pela Polícia Civil depois que Dídia perdeu a vida. Mas qual o envolvimento da própria família da Dídia na perda da vida dela? Eu vou explicar. Por se tratar de uma seita, havia um livro que fazia parte do dia a dia dessa família, que se chamava Cartas de Cristo, que prometia, entre outras coisas, trazer iluminação ao mundo e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. O grupo religioso era marcado pelo uso de drogas e abusos sexuais, segundo a polícia. Agora, seguidores, eu vou tentar explicar para vocês, na medida do possível, o que era essa seita Pai, Mãe e Vida, a qual a família da Dídia fazia parte. Ela foi criada pelo menos 2 anos, de acordo com as informações do delegado Cícero Túlio, responsável pela investigação. O grupo se inspirava num livro lançado em 2021, o Cartas de Cristo, o qual eu já me referi aqui. Esse livro prometia contar a verdadeira natureza de Deus e ensinar a viver uma vida digna. Os rituais da seita prometiam aos seguidores transcender outra dimensão e alcançar um plano superior e a salvação, mas tudo com o uso de cetamina, segundo a polícia. Cetamina é uma droga sintética de uso veterinário e causadora de alucinógenos a quem a usa. Agora, seguidores, vamos saber quem eram os participantes dessa seita, além de Cleusimar e do Ademar Cardoso, certo? Todos os funcionários do salão de beleza da família Cardoso e os amigos próximos de Dídia Cardoso também participavam dessa seita. Cleusimar e Ademar induziam essas pessoas a participarem da seita, de acordo com as investigações. E foi investigando essa seita e seus membros que 3 pessoas foram presas suspeitas de participar no aliciamento de membros para o grupo. Essas 3 pessoas presas se chamavam Verônica da Costa Seixas, de 30 anos, Claudiele Santos da Silva, de 30 anos, e um rapaz chamado Marlisson Vasconcelos dos Santos, que até onde eu sei não teve a sua idade divulgada. Os rituais aconteciam em uma casa da família Cardoso. Prestem atenção nessa loucura agora, que Ademar assumia a figura de Jesus Cristo, Cleusimar, a filha de Maria e mãe adotiva de Jesus Cristo, e a Dídia Cardoso era Maria Madalena. Aqueles que eram induzidos a participar tinham de tomar cetamina para transcender a outra dimensão. Vulneráveis, as vítimas eram obrigadas a se manter
despidas e não podiam tomar banho ou se alimentar. Várias pessoas teriam sofrido com o cárcere e a violência, incluindo abusos íntimos e até mesmo abortos. Pois é, seguidores, até aborto teve nisso. A polícia identificou ao menos 2 vítimas que eram mantidas por dias dentro da casa, sendo violadas sucessivas vezes por membros do grupo. Uma delas, inclusive, perdeu o bebê que esperava. Outro ponto de investigação da polícia é o uso de animais domésticos em rituais dessa seita. Porém, essa informação não ficou comprovada. As investigações tiveram início a partir do momento em que o pai de uma ex-namorada de Ademar o denunciou à polícia depois de resgatar a sua filha Grog pelas substâncias ilícitas que Ademar a fez utilizar por causa das filosofias da seita, a qual fazia parte, e a ter levado para a delegacia. Como já sabemos, seguidores, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. A Dídia perdeu a vida no dia 28 de maio de 2024 e ela também estava sendo investigada por sua participação nessa seita. E havia uma suspeita de que ela havia sofrido uma overdose de cetamina durante um dos rituais. Quando a polícia associou o caso de Dídia com o da ex-namorada de Ademar, logo ele e sua mãe Selimar foram presos 2 dias depois da morte da ex-sinhazinha. Outro fato, seguidores, que chamou a atenção da polícia foi a morte da avó de Dídia, em circunstâncias duvidosas. É que depois de tudo o que aconteceu, os policiais começaram a suspeitar que ela pode ter sofrido danos irreversíveis pelo uso dessas substâncias. Assim sendo, uma investigação foi traçada em cima da perda da avó de Dídia, pois havia suspeita dos próprios familiares que não faziam parte da seita de que Ademar Cardoso tenha injetado cetamina na avó, após ela ter reclamado de dores na cabeça. Eu, até o momento do final desse vídeo, não tive nenhuma informação concreta sobre o possível uso ou não de entorpecentes que possa ter causado a morte da avó da Dídia. Mas assim que eu tiver, vocês serão os primeiros a saberem, prometo. Esse caso ainda está muito recente, esse caso tem muita coisa para acontecer ainda. Provavelmente eu vou vir com atualizações por aqui, certo? O IML revelou detalhes da morte de Dídia Cardoso que até então não se tinha conhecimento. Num documento preliminar ficou comprovado que a causa do óbito foi um edema cerebral. E esse edema, seguidores, afetou o funcionamento dos batimentos cardíacos e da respiração da sinhazinha do boi garantido. Houve uma forte suspeita de que o uso excessivo de cetamina tenha culminado na complicação dessas funções vitais de seu corpo, já que a família da moça utilizava esse tipo de substâncias na seita que era liderada por eles. O laudo ainda apontava depressão nos centros cardiorrespiratórios, centrais bulbares, além de congestão e edema cerebral de causa indeterminada, ou seja, um inchaço no cérebro. Porém, o IML não se pronunciou mais sobre o caso. Diante dos acontecimentos, a polícia prendeu a mãe, o irmão e mais a funcionária de Dídia. Os 3 foram presos em cumprimento a mandatos de prisão preventiva expedidas pela Justiça do Amazonas, que também decretou a prisão de 2 outros funcionários do Salão de Beleza da Família. Os mandados foram pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e também pelo crime de abuso íntimo em nome de Ademar Farias, o irmão de Dídia. De acordo com a Justiça,
os mandados de prisão preventiva foram expedidos em nome de Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Dídia; Cleusimar Cardoso Rodrigues, a mãe de Dídia; Verônica da Costa Seixas, gerente do salão de beleza Belle Family; Marlisson Vasconcelos Dantas, cabeleireiro do mesmo salão; Claudiele Santos da Silva, maquiadora do mesmo salão. A polícia conseguiu abordar a mãe, o irmão e a gerente do salão em um carro tentando fugir. E os três foram presos juntos. A Polícia Civil do Amazonas também prendeu o empresário José Máximo Silva de Oliveira, dono da clínica veterinária Maxvet, o estabelecimento na zona centro-oeste de Manaus, onde há suspeita de fornecimento de cetamina para a família Cardoso. Pois é, seguidores, esse caso ainda não acabou, como eu já falei aqui, né? Eu ainda acredito que muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Os principais suspeitos estão presos sim, mas ainda não foram julgados. E antes de encerrar o vídeo aqui, eu quero falar de outros 2 suspeitos presos que muito pouco ou nada eu mencionei no vídeo. Trata-se de Bruno Roberto da Silva Lima e do Quati Atos Silveira. Mas vamos nos concentrar mais aqui no Bruno. Quem era ele? É o ex-namorado da Dídia, que estava na casa dela na ocasião em que ela perdeu a vida. A Justiça do Amazonas concedeu a prisão domiciliar para ele. Informações sobre a prisão do Atos Silveira eu não tenho. E qualquer novidade que haja sobre esse caso, vocês podem ter certeza que eu trarei aqui para o canal. Agora, seguidores, vamos às nossas perguntas do caso de hoje. Número 1. Vocês consideram que os problemas de depressão da Dídia são oriundos dessa seita que a família dela promovia? Número 2. Não seria melhor a Dídia se afastar definitivamente com a família por conta de tudo que estava acontecendo? E quando eu digo definitivamente, é definitivamente mesmo. Romper com a família, certo, pessoal? Sim, não, por quê? Respondam. Interajam comigo nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer a vocês. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente, para não constranger os envolvidos no caso. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos e ativem o sininho para receberem as notificações de novos casos que eu trouxer aqui para o canal. E me sigam na minha outra rede social que está indicada aqui embaixo e até o próximo vídeo.